Olá, eu sou a Aline Alcântara, sou esteticista e há mais de um ano eu adotei um estilo de vida saudável e onde eu venho compartilhando diariamente no meu Instagram com vocês a minha rotina de exercício e de alimentação. E eu coloquei uma foto que foi bastante comentada, que foi o meu resultado que eu consegui manter mesmo após a quarentena, através do jejum e sem a prática de atividade física na academia, ou seja, apenas com exercícios diários em casa sem a ajuda de aparelhos. Eu tinha uma alimentação muito ruim, sempre tinha tomado refrigerante, era muito louca por doce, eu costumo falar que eu era formiguinha, comia pão, aquela rotina que infelizmente é diária para muita gente e que são coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não percebe o quanto são prejudiciais tanto para a nossa saúde, principalmente para quem busca a autoestima, principalmente se tratando de gordura localizada, abdominal, que foi uma coisa que sempre me incomodou. Então, desde os meus 17 anos eu treinava, ia para academia, mas eu não sabia me alimentar. Então, mesmo praticando atividade física, cortando o açúcar, que foi a primeira coisa que eu cortei devido ao meu problema de acne, eu não conseguia o resultado imediato, aquele resultado que eu queria alcançar. Então, eu comecei a comer de 3 em 3 horas e eu vi que também não tinha resultado fazendo essa rotina de ter essas refeições. Foi quando eu aprendi sobre resistência à insulina em um curso, que foi quando eu descobri que a resistência à insulina nada mais é do que o açúcar que a gente costuma ingerir na nossa rotina, e isso que atrapalha o nosso emagrecimento. Ou seja, se a gente quer queimar gordura, mas consome muito açúcar, carboidratos industrializados, farináceos, enfim, pão, massas, o nosso corpo vai queimar primeiro o açúcar, então não vai conseguir alcançar o objetivo, que é queima de gordura. Ou seja, gente, se a gente busca queimar gordura do nosso corpo, a gente precisa parar de comer açúcar, de ingerir açúcar, que é como eu falei, ao invés de queimar a gordura, o corpo vai priorizar queimar o açúcar. Foi quando eu comecei a estudar sobre resistência à insulina e falava muito que a melhor forma de você queimar a gordura é fazendo o jejum. Então eu ouvia também ficar sem tomar café da manhã, ficar 24 horas sem comer, que é o jejum de 24 horas, pular refeição. Eu também via tudo aquilo como uma loucura. E principalmente treinar em jejum, que eu disse, nossa, sem condições. Mas, gente, foi aos poucos que eu comecei a adotar na minha vida o jejum. Como eu falei, eu comia de 3 em 3 horas. Então, eu aprendi que não é a melhor maneira para quem busca emagrecimento. E foi aí que eu comecei a fazer as 3 refeições: café da manhã, almoço e janta. Porém, no café da manhã eu também comia muito errado. Eu achava que tapioca era saudável, comer pão não tinha problema. Então foi quando eu vi que realmente a nossa primeira refeição é a mais importante. Ou seja, a partir do momento que você, depois do jejum, que é aquele jejum do período da noite, do sono, é muito importante, gente, porque o nosso corpo precisa de nutrientes e o que a maioria das pessoas fazem é jogar açúcar, farinha, glúten no nosso organismo. Então, já tá jogando muita insulina pro nosso pâncreas e já tá prejudicando o nosso organismo. E principalmente falando de emagrecimento, é aí onde tá o pior problema. Então, eu comecei a comer bastante ovos no café da manhã. E já tinha parado o açúcar, então era ovos com café sem açúcar. Então não tinha muita opção no café da manhã e eu percebi que eu também não tinha tanta fome. Então foi quando eu também estagnei, que eu perdi peso, já vinha me reeducado em relação à alimentação, evitado vários alimentos, inclusive bebida alcoólica, mas eu tinha estagnado. Aí foi quando eu comecei a fazer o jejum pulando o café da manhã. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fui atender uma cliente. E eu lembro que eu fiquei de muito mau humor, disse, isso não vai dar certo. Então, eu comecei a voltar a tomar o café da manhã. Então, teve um período que eu tava em casa, eu disse, eu vou tentar novamente, eu não tô com tanta fome, em casa é mais tranquilo. E foi aí, gente, que eu comecei a ficar sem o café da manhã. No primeiro dia foi difícil, como eu falei, mas a gente vê que é tudo questão de adaptação e aos poucos também. Então foi quando eu comecei a fazer o jejum e precisei mudar minha rotina. E comecei a treinar pela manhã. Aí então eu tinha medo de passar mal na academia sem comer. Foi quando eu precisei atender uma cliente e ir direto para academia. Então foi até um teste para ver se eu conseguia, porque eu já ouvido falar sobre o jejum intermitente e você treinar em jejum. Então eu fui fazer aquele teste comigo mesma. Então, gente, quem busca treinar em jejum, que é o meu caso hoje meus treinos são em jejum,
é como eu falei, é aos poucos. Você pode começar com pouca intensidade, fazer apenas um aeróbico para ver como seu corpo reage. Não é de imediato amanhã você querer ir para academia e fazer um treino em jejum. E principalmente melhorar a sua alimentação, que é o mais importante para quem quer iniciar o jejum. Então foi que eu vi que eu realmente conseguia treinar em jejum e principalmente ter mais disposição. Porque quando eu comecei a treinar pela manhã, eu tinha medo de comer alguma coisa e de treinar sem comer e passar mal. Então eu comia e não tinha tanta disposição, ficava aquela moleza no corpo. Foi quando eu comecei a treinar em jejum que eu vi que realmente é o contrário. Gente, o nosso próprio corpo em jejum, ele já nos dá mais, acelera o nosso metabolismo porque está trabalhando por conta própria. Então, só para quem treina em jejum entende como a gente tem mais disposição nos treinos sem alimentação, porque quando a gente enche o estômago a gente sente muita preguiça. Então foi que eu vi que realmente eu tinha mais disposição treinando em jejum. Então até hoje, gente, eu treino em jejum, principalmente na quarentena. Geralmente eu só faço 2 refeições na quarentena. Quando eu tava treinando eu fazia 3, porque eu treinava logo cedo e dava muita fome, mas eu fazia o jejum apenas 4 dias. No dia que eu treinava muito intenso, que era treino de perna, eu chegava e comia o pós-treino, que era geralmente ovo. Então na quarentena, como eu não tava me exercitando tão cedo e eu adotei uma rotina de me exercitar às 11 horas, eu treino antes do almoço e faço a minha refeição, que é o almoço, que seria meu pós-treino. Então hoje eu só faço 2 refeições ao dia. Às vezes eu lancho à tarde quando tenho vontade. Então eu almoço, às vezes faço um lanche e janto. Gente, depois da janta eu não como mais nada. Então é aí que eu faço o jejum. Ou seja, a minha última refeição é a janta e eu faço o jejum até o dia seguinte, que é o meu almoço. Então eu consegui me adaptar na quarentena, fazendo 2 refeições e treinando antes do almoço, ou seja, treinando em jejum. E foi aí, gente, que eu vi que eu conseguia manter o jejum. Quando a gente tá habituado, o nosso corpo, a gente realmente não sente fome, principalmente eu não sinto fome no período da manhã, então consegui tranquilamente manter o jejum na quarentena, que eu achei que é difícil, porque quando a gente fica muito ocioso em casa, tem muita vontade de comer, mas gente, o fundamental de fazer o treino, de fazer o jejum, é a gente ter uma qualidade na alimentação, ou seja, alimentos de verdade, nutrientes, que são proteínas, carnes, peixes, frango, ovos, carboidratos complexos, que vai dar saciedade, como macaxeira, inhame, batata doce, e as pessoas acabam comendo, não que não possa comer, mas seria bom, exceção, principalmente quem está buscando emagrecimento, calorias vazias, evitar, tipo cuscuz. Cuscuz é fibra, então não vai dar saciedade, não é um nutriente, então é necessário ajustar. Então a partir do momento que você vai ajustando sua alimentação, você realmente não vai sentindo fome. Então foi quando na quarentena eu também fiz os meus treinos à medida do possível, alguns pesos, que eu tenho caneleira, mas muitos treinos pela variedade da internet. Eu fazia com o próprio peso do corpo e foi mantendo o meu corpo. Então, gente, o jejum nada mais é do que você pular uma refeição, comer com vontade, ou seja, só quando você realmente tiver fome. E o que atrapalha o emagrecimento, como eu falei no início do vídeo, por experiência própria, o que eu vivi, é aquele comer de 3 em 3 horas. Então foi quando eu aplicando em mim, percebi que realmente a questão de estar comendo a todo momento, de 3 em 3 horas, nosso corpo não vai processar, não vai queimar aquela gordura, porque a todo momento a gente está jogando alimento no nosso corpo, e o nosso corpo precisa desse descanso. Então o jejum nada mais é do que você ficar um período sem comer, e o próprio corpo vai queimar a nossa gordura. Então, gente, para quem busca emagrecimento, e principalmente manter o corpo sem aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, o jejum é um estilo de vida. Então eu nunca busquei, na verdade, como eu falei, eu sempre me incomodei com minha gordura abdominal. Então eu nunca quis hipertrofia. Então hoje eu adoto esse estilo de vida, fazendo jejum diariamente.
E também ainda não voltei para academia após a quarentena, então estou adotando um estilo de vida mais ao ar livre. Minhas atividades são mais caminhadas, são pedaladas, e faço meus treinos também que em casa, que eu não fazia tanto na academia, mas em casa eu passei a fazer muito abdominal também, o que eu vi um significativo também bastante no meu corpo. Então, gente, não existe fórmula mágica, pelo contrário, é só dar o primeiro passo. O jejum já tem várias comprovações científicas e é há milênios que é praticado, então não é nada novo, não é nenhuma moda, mas tem que ter cautela, certo? Ao começar, eu já tenho vários vídeos, eu sou assídua, eu amo falar sobre jejum, pratico há mais de 1 ano e meio, como eu já falei, adoro os resultados que eu tive no meu corpo e que eu tô tendo, principalmente de manter o meu peso. Então, assim, gente, tem vários vídeos. Se vocês quiserem entender melhor, eu tenho vários vídeos explicando. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Então, esse foi o meu resultado, que é tanto a foto da capa, que foi bastante comentada, sobre o meu estilo de vida através do jejum e hábitos saudáveis, sem praticar atividade física em academia. Então, gente, tudo depende de você, da sua força de vontade. Então, você não precisa agachar com nada para você manter seu peso e principalmente sua qualidade de vida.